Olá, 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 meus amigos e amigas, começando mais um BejaneCast, né? Prazer muito grande entrar na tua residência para poder bater mais um papo, esse saudável, né? Conversando principalmente sobre Juiz de Fora, que é o nosso universo, é o nosso mundo, é o nosso planeta, e valorizando as pessoas daqui da nossa querida Princesa de Minas, a nossa Manchester Mineira. Hoje, sem Alberto Bejane, nosso eterno prefeito de Juiz de Fora, por motivos aí de saúde, vira a chave dos 70, começa a aparecer umas avarias, já tem que levar para consertar, não tem jeito. E hoje aqui ao meu lado, à minha frente, para ser melhor dizendo, Rodrigo Pina. Não precisa falar mais nada porque esse sobrenome todo mundo conhece, né? Que é da loja Mr. Pina no município de Juiz de Fora. Rodrigo, muito obrigado, querido. Obrigado por aceitar o nosso convite. A gente tem feito aí uma série com alguns empresários, com alguns empreendedores da cidade que valorizam, geram renda e levam o nome de Juiz de Fora por todo o país, por todo o mundo, né? Inclusive no exterior, sim, obviamente. Então, prazer te receber aqui, meu amigo. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Fico muito feliz de estar fazendo parte desse projeto, né? De valorizar, né, a nossa cidade, o empreendedorismo. Parabéns pelo podcast, sucesso. Sou entusiasta também, estou aqui para contribuir e conversar e bater um papo, vai ser super legal. Obrigado mesmo pelo convite. Nós que ficamos felizes aqui de poder te receber, porque vai trazer muita curiosidade, inclusive, né? Com certeza. Das pessoas que, por exemplo, da minha geração, iam aos domingos para o Carrefour e viam o pai e a mãe fazendo as suas compras ali, e a alegria que a gente tinha depois era justamente ir ali para o Mr. Pina, que na época tinha artigo de carrinho, tinha várias coisas ali. Isso tudo você vai dizer aqui, né? Sim. Conta um pouco dessa curiosidade, como que a loja começou, como que nasceu. Isso vem da família, né, obviamente. Na verdade, o Mr. Pina começou, eu tinha 15 anos, né? Eu era adolescente também, e meus pais, né, idealizaram o Mr. Pina, né, em 1998, com a vinda do Carrefour para Juiz de Fora. Eu lembro, eu saía do colégio, minha mãe me buscava na escola, a gente ia visitar a obra no Carrefour. Que bacana. Então eu passava lá no canteiro de obra, era bem legal. E aí a loja ficou muito bacana, era um conceito novo que a gente estava tentando trazer para a cidade, né? Na época o setor de fumo, de tabacaria, estava em grande ascensão, né? Era chique, né? O hábito de fumar, e a gente queria trazer uma experiência nova. E aí meus pais também, eles já tinham outros comércios, né? Na época. Meu pai e minha mãe resolveram trazer o Mr. Pina com essa ideia de trazer produtos importados. Nessa época nasce a Mr. Pina como uma loja de presentes finos, uma tabacaria, loja de presentes finos e tabacaria, sim, tá? E inclusive até, né, pra galera mais da sua idade, por exemplo, eu lembro, eu era adolescente, você era criança ainda, mas eu lembro de você, seu pai, sua mãe lá na loja, você vendo os carrinhos, seu pai era cliente, seu pai era clientão nosso lá. E aí eu lembro que os pais às vezes iam fazer compras e deixavam as crianças lá na loja, né, para ficar vendo os carrinhos, aquela coisa toda. Só que, né, eram peças caras e às vezes tinha criança que deixava cair, quebrava, era bem desafiador, né? Era um outro segmento, Era né? outro segmento. Era um outro segmento. Isso. E aí... Sua mãe que tocava na época? Minha mãe que tocava, minha mãe, meu pai. Meu pai é funcionário público, né, sim, já aposentado. E a minha mãe tocava o Mr. Pina na época. A loja foi criando nome, né? A cidade, a região toda, né, foi abraçando o Carrefour. E aí minha mãe chegou a abrir outros Mr. Pinas, né, como tabacaria e presentes. Aqui em Juiz de Fora também, chegou a ter no Mr. Shopping. Minha mãe chegou a abrir loja na Rua Alfield. Sim. E aí foi difundindo o nome da cidade, né? Do nome Mr. Pina. O meu avô, ele, que é o Mr. Pina, né, que é o pai do meu pai, ele veio para Juiz de Fora, acho que na década de 40, não, até antes. É justamente o senhorzinho da foto. Todo mundo brinca que o senhorzinho do nosso mascote é o meu avô, né, sim, o Mr. Pina. E aí o meu avô, ele né, sempre teve presente, tudo nas questões. Meu avô tá vivo até hoje. Que meu bom. avô tem 99 anos. Ô, bênção de Deus. 99, super ativo. Meu avô vai para os Estados Unidos, viaja, ele gosta de conversar, bate papo, muito ativo. Graças a Deus, né, o orgulho da família. E a gente sempre gostou de valorizar essa questão aqui em Juiz de Fora da marca. E isso daí, a loja inaugurou em 98? 98. E aí, entrando nos anos 2000, vocês começam a irradiar para outros cantos. Aí, na verdade, o que aconteceu? Eu tinha 15 anos, aí fui para a faculdade, e aí em 2003, 2004, não lembro. Minha mãe já estava com 2, 3 lojas de Mr. Pina tabacaria. Sim.
Só que o que aconteceu? Eu fui morar fora do Brasil e fiquei fora do Brasil durante quase 6 anos. E nesse tempo... Estados Unidos? Nos Estados Unidos, eu morei em San Diego, na Califórnia. San Diego é divisa com Tijuana. Divisa com Tijuana, isso aí. Mas que a gente nunca vai, porque você vai para Tijuana, para você voltar da Tijuana... uma burocracia sem que tamanho. É 4, 5 horas de fila. É onde já existia naquela época o Muro do Trump, né? Exatamente. Na verdade, a gente ia, né, não mudando de assunto, mas só uma curiosidade. A gente que é brasileiro, né, mora lá fora, e eu fiz exatamente o que todo brasileiro faz quando vai morar fora, né? Trabalhei desde lavador de louça, entregador de pizza, cozinheiro. Ganha a vida do jeito que dá. Vida normal, brasileiro vai ganhar. Nunca fiquei ilegal, tá? Eu sempre estudei e fazia como todo estudante fazia. Trabalhava para bancar os estudos e tal. Tirava o ganha-pão lá. Isso, até eu consegui o OPT, que era um visto de trabalho para você conseguir um emprego na sua área. Mas até lá eu fazia esse tipo de trabalho, dentro de cozinha, culinária. Foi quando eu me apaixonei pela gastronomia, né? E comecei a gostar da gastronomia mesmo, porque aprendi isso na prática. E aí, nesse tempo, mas aí eu ia contar a curiosidade, né? Você falou de Tijuana, a gente tratava de dente em Tijuana, porque dentista nos Estados Unidos é muito caro. É mesmo? Então a gente precisava ir no dentista, a gente, ai meu Deus, eu tenho que ir pra Tijuana. E aí, ou então quando vinha pro Brasil, passar férias, eu aproveitava, ia no dentista, ia no médico, fazia tudo, porque lá é muito caro. Nos Estados Unidos tem esse problema com saúde, né? Essa questão é difícil pra caramba. Não tem saúde de graça igual aqui, né? A gente não consegue fácil, né? Mal a gente conseguia, se eu precisasse fazer um óculos, por exemplo, aí lá você consegue nas óticas, né? Fazer o exame, mas médico é difícil lá. Eu tinha que ir pro México. Tinha que ir pro México, a gente tinha essa facilidade de ir pro México, mas na volta era uma dor de cabeça, porque passava migração, enfrentar fila, era bem chato. E aí eu me apaixonei pela gastronomia. E aí o que aconteceu? No final, quase chegando no ano de 2010, durante esse tempo, esses 6 anos que eu fiquei lá, os meus pais, a minha mãe, ela é um pouco o que acontece com a maioria dos empresários às vezes, né? A gente vê, eles param no tempo. Porque se você, hoje em dia, você ser empreendedor, você tem que estar todo dia se inovando. A atualização sempre foi uma dificuldade para o setor, né? A geração dos nossos pais, né? A gente, a forma de ser comerciante, a forma de fazer comércio sempre foi a mesma. Nós temos aí o quê? De 15 anos, 20 anos para cá, no máximo a tecnologia entrou de uma maneira estrondosa. Revolucionou, né? Isso daí é muito difícil, né? Para os mais antigos associarem é muito complicado. Tanto para os mais antigos a nível nacional, internacional, como para o nível local mesmo, né? É difícil você encontrar em Juiz de Fora ou em qualquer outra cidade aquela loja que está do mesmo jeito há 20, 30, 40 anos, né? Sem fazer minha mãe nunca tinha feito uma reforma na loja, sabe? A loja era a mesma há 25 anos, 20 anos, né? E aí eu voltei e aí minha mãe já estava cansada, não queria mais trabalhar, meu pai já aposentando e aquela coisa toda. E eu voltei aquela coisa de buscar emprego, né? Preciso buscar emprego na minha área. Eu voltei para o Brasil porque a crise de 2009 nos Estados Unidos acabou me afetando. Eu perdi meu emprego lá. E aí voltei. E aí, só que eu já estava apaixonado pela culinária, pela gastronomia. E aí, quando meus pais me ofereceram de assumir os negócios, de essa paixão despertou lá nos Estados Unidos. Isso, essa paixão me despertou lá, né? Eu sempre gostei de cozinhar, na verdade, né? Mas como foco hobby da tua vida dali para frente, foi lá? Foi lá. Eu trabalhei, na minha área lá, eu trabalhei com rede de franchise em ramo de alimentação, bares e restaurantes. Sim. Então eu trabalhava com uma rede de bares e de sports bar que era do Canadá. Então eu aprendi desde fazer pizza, picar uma cebola, até cálculo de CMV de restaurante, entendeu? Então eu aprendi e eu voltei para o Brasil e eu vi que, primeiro, o hábito de fumar tinha se tornado ultrapassado, né? Hoje em dia é feio fumar, vamos ser sinceros, né? Fumante é excluído, hoje em dia não pode fumar em lugar nenhum. Na época que minha mãe abriu o Mr. Pina, tinha uma salazinha de fumante. Né? Eu lembro da minha mãe fumava na época, eu lembro da minha mãe atendendo um cliente com cigarro na boca. Cigarro era status, né? Era status, né? Então assim, hoje em dia é feio fumar. Ah, mas tem charuto, tem cachimbo. Tem, mas não é hoje em dia não se fuma charuto, cachimbo. Vou mandar até um recado aí, o Gustavo Fonseca tá assistindo a gente.
Ó, cuidado, hein? Você que esse cigarro de 50 centavos que você compra aí no varejo, no álcool das comunidades, cuidado que isso aí é matar rato. Tem que ver se é só cigarro, hein? Tem que ver se é só cigarro, tá? Tô de olho nesse. Vai ficar muito bacana. Aí você vem e você percebe que, pô, mudou. Eu vi que... Isso em 2010. Isso em 2010. Sim. Aí em 2010 eu falei, eu assumo desde que a gente faça uma mudança e a gente tenta ganhar mercado, porque não tem como a gente sobreviver mais. Primeiro, foram dois fatores. Primeiro, o hábito de fumar, que tinha se tornado ultrapassado, e os meus pais, na época, nesse período, eles não se posicionaram na internet. Sim. Né? Não se posicionaram na venda online. E, cara, eu lembro que a gente vendia muito canivete suíço, né? Sim, meu pai comprou alguns lá. Canivete suíço, vendia muito, muito. Só que chegou uma época que as pessoas iam lá na loja, olhavam o canivete e chegavam em casa e compravam na internet. Então, assim... não tinha como você competir, né? O preço, você comprar o produto físico e online é totalmente diferente. Eles não tinham se posicionado na época e aí realmente perdeu o mercado. Então assim, para sobreviver, ou fechava ou mudava de segmento. E aí eu quis introduzir a gastronomia, mas qual setor da gastronomia eu vou introduzir que não prejudique a marca, né? Um nome que a gente já tinha conquistado ao longo dos anos na cidade. Sim. Aí eu quis introduzir a parte de cafeterias. Sim. Porque não podia perder o glamour da coisa toda. Exatamente. E querendo ou não, o café é algo que ainda era associado e combinava com o hábito de fumar. Né? Por mais que fumar se tornasse ultrapassado, o café ainda está associado a esse setor da gastronomia. E que hoje, atualmente, está em alta, né? Porque as pessoas gostam de sair para tomar um café, as pessoas gostam de sair para sentar, comer um negócio com a amiga. E aí a gente conseguiu, eu peguei esse gap, né, de investir na cafeteria e também deu o boom da cafeteria, né? Que os cafés especiais, até então era algo que era só exportado. E o brasileiro passou a consumir cafés especiais, cafés de alta qualidade. E a gente acabou dando um tiro certo, vamos dizer assim, né? Bacana. Mas isso é um feeling do empreendedor também, né? Isso a gente conta com isso também, obviamente. A gente tem que estar atento. Ontem eu até dei uma entrevista para uma entrevista não, foi um trabalho que a gente fez lá para uma campanha de marketing para um escritório de contabilidade, que é o nosso que trabalha com a gente, o Lázaro. Sim. E aí ele até me perguntou, né, o segredo, né, de empreendedor, qual a pílula do sucesso e tal. Eu falei, cara, a gente tem que estar sempre atento às variáveis externas e aos riscos, né? Então, seja concorrente, tempo, situação política do país, o que está acontecendo. Nós vamos entrar ainda nesse assunto, que impacta diretamente, claro, totalmente. Né? E aí a gente tem que estar atento a todo o cenário ao seu entorno para você tomar a decisão certa. Exatamente. E na época meus pais não conseguiram enxergar isso, eu enxerguei, eu vi, e eles acreditaram em mim, a gente investiu e deu certo. Você acha que essa não é... que as pessoas às vezes desvalorizam muito o que é daqui, nem valorizam muito o que é de fora, não é isso. Mas talvez o choque de cultura que você teve com essa cultura norte-americana te fez enxergar com um pouco mais de facilidade essa atualização, que, opa, peraí, as coisas se atualizam muito rápido, hoje em dia é muito rápido, olha como é que gira. Porque os Estados Unidos ainda é uma potência, mas enquanto você esteve lá era mais forte ainda, né? Nessa questão de atualização, de empreendedorismo, de negócios, né? O business em geral. Você acha que isso pode ter te ajudado também? Com certeza. É aquilo que eu te falei, né? A gente tem que estar sempre olhando no entorno. Eu digo que no mundo empresarial a gente nada se cria, tudo se transforma. A gente nada se cria, tudo se transforma mesmo, porque a gente tem que olhar sempre as coisas, as novidades. Eu gosto muito de viajar. Traz um pouquinho daquela cultura aqui, outra dali. Vai. Exatamente. Você vê, meus funcionários estão todos vestidos de época, tem uma pegada mais londrina, dos anos 20, 30. Então, assim, eu quis trazer essa coisa mais antiga, sabe? Que é associada a luxo, glamour. E traz essa sensação, porque pessoas de fora, às vezes, que chegam à cidade e param, por exemplo, no Shopping Independência, vão lá no primeiro pavimento ali, já sai do elevador, dá de cara com a loja da Mr. Pina. E quando ele vê a loja, aquele glamour da loja, né, e os funcionários, seus colaboradores, vestidos, caracterizados da época e tudo mais, aquilo traz um aspecto de, poxa, um negócio bacana. O cara não precisa nem gostar de café para querer sentar e pedir um café para tomar. Sim. Porque eu escuto muito isso, principalmente da minha mulher, da Carolina. As pessoas hoje elas não vão pelo produto que vai ser consumido, elas vão muitas das vezes porque elas querem um ambiente até mesmo para tirar uma foto para postar, porque isso hoje. E você tem esse cuidado, esse capricho com as lojas, né? Eu tenho não só com as lojas, mas também hoje em dia, né, a gente, na hora de criar um prato,
né, para ser servido, O design do a gente tem que pensar como ele vai ser apresentado nas redes sociais, entendeu? Porque a experiência ela está muito ligada a isso. Não é só imagem, simplesmente né? não é simplesmente ter um bom sabor, ter uma comida gostosa. Hoje em dia você vai produzir um alimento para servir, você tem que estar pensando em toda a experiência que envolve o cliente naquele momento que ele está consumindo no seu estabelecimento. A gente tem eu tenho outros setores também, a gente trabalha com restaurante, self-service. Então, até no self-service hoje em dia é diferente de 20 anos atrás. Né? A forma como o alimento é apresentado, o tipo de ingrediente que você coloca. Hoje em dia a gente vê muitos, o crescimento do consumo de alimentos veganos, né? Mais saudáveis, isso tudo a gente tem que pensar. Mas a gente tem que pensar não só no sabor, mas como que vai ficar no prato. Como que o cliente vai tirar foto? Vai ficar legal? Você não é um prestador de serviço só do ramo alimentício, você é um prestador de uma experiência inteira para o homem, para a mulher ali naquele momento. Você tem que pensar na experiência. Porque ainda que hoje muitos façam, tem muitos que não fazem. Sim. Né? E você conseguir associar algo que é bonito, uma beleza, né, estrutural de um prato com o sabor, também é difícil, porque muitas das vezes a gente vai a alguns estabelecimentos, come, é muito gostoso, mas não é aquela coisa tão maravilhosa de se ver. Né? E às vezes é o contrário, comi, não é tão bom, mas é bonito pra caramba. Né? Esse cuidado, e as coisas realmente da Mister Pina são feitas com muito carinho, com muito cuidado. Quero que você me fale desse cuidado, os pratos, como que se desenvolveram? Isso partiu de você diretamente? O que fez o cardápio da Mister Pina agora com essa atualização de anos para cá? Eu sempre, das minhas experiências trabalhando, né, como funcionário em restaurantes, eu trabalhei em McDonald's, por exemplo, né? Trabalhei em fast food e trabalhei em restaurantes de alta gastronomia. E eu pude perceber que os ingredientes escolhidos, a experiência envolvida, ela proporciona um serviço completamente diferente de um para o outro. Então, assim, não basta ser só gostoso, né? Tem que também ter uma apresentação bacana. E isso influencia no tipo de chocolate, por exemplo, no nosso caso, o chocolate que a gente compra, eu só trabalho com chocolate belga, o leite, a procedência do leite, o tipo de café que a gente serve para o nosso cliente. Dizer para você que outros podem fazer igual, todo mundo pode fazer, né? Hoje em dia não precisa mais você fazer um curso de gastronomia para você ser um gastrônomo. Basta você olhar no YouTube, tem 200 vídeos ensinando a fazer o prato. Mas eu sou muito atento aos ingredientes que a gente vai usar. Ao detalhe. Ao detalhe, sabe? Porque no final eu preciso que aquele cliente volte. Então, assim, ele não vai voltar se ele não tiver uma experiência bacana. E a experiência ela não vai só na bebida ou no alimento que você está consumindo. Sim. Mas desde a recepção do funcionário, tratamento, o ambiente, se está limpo, se é confortável, se é agradável. Isso é muito interessante, porque mostra o carinho, né, que a empresa tem com quem está indo lá. Porque uma vez é muito fácil. Né? Abrir uma loja aqui, passa muita gente, porque é um centro de cidade, vai parar vez ou outra, mas e a pessoa voltar, ter uma fidelidade mesmo ali com o ambiente, isso é o mais difícil. E isso vocês conquistam aí a cada dia e conseguem, porque tem muitos anos já nessa virada de chave. Só para a gente matar esse assunto do que é o empreendedor, né, Rodrigo Pina, dentro da Mister Pina. Quando você faz essa mudança, essa virada de chave, né, eu vou partir para o segmento aqui, agora um ramo mais alimentício, cafés especiais, tudo mais. A expansão da marca, como é que você começa a trabalhar isso, linkando a internet, mas também outros fatores dentro de Juiz de Fora? O mais difícil realmente é todo o processo de branding, né? Você conseguir se posicionar no mercado, né? Antes era tabacaria, como que eu vou me posicionar como cafeteria, né? Esse trabalho é longo, demora. O Mister Pina, ele tem 25 anos na cidade, mas a cafeteria tem apenas 10, 12 anos, né? Então, assim, tem muito pouco tempo, se a gente parar para pensar, ainda tirando uma pandemia que teve nesse meio tempo. Nós vamos falar. Então, tem muito pouco tempo. Eu tenho muito medo de negócios que expandem e crescem muito rápido, né? A curva não se sustenta com facilidade, né? Eu prefiro crescer aos pouquinhos, devagarzinho, com o pé no chão, sem precisar dar passos maiores que a perna, sabe? Sim. Com muita cautela. Eu sou mineiro, né? A gente tem que ser mineiro, faz tudo devagarinho, né? Vai devagarzinho, né? Devagarzinho, Mas interessante, isso é muito legal.
Agora você falou da pandemia. Sim. Isso daí para os empresários, para esse ramo produtivo nosso todo, né? Não só de Juiz de Fora, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Uma particularidade que teu pai e teu avô não pegaram. E você acabou pegando, como administrador na ponta da linha de um negócio. Eu falo sempre com as pessoas. O que nós vimos, não se via há muito tempo. Né? Nossa geração, a geração dos nossos pais, a geração dos nossos avós, não tinham visto, né, essa situação de pandemia, principalmente nesse tamanho todo que a gente acompanhou. Impactou pra caramba, né? Principalmente esse setor seu. Como é que foi isso? Começa ali final de 19, início de 20, né? Que o negócio começa a apertar, principalmente aqui em Juiz de Fora. E você aí com quantos funcionários? Na época nós estávamos com cerca de 30 funcionários. E a responsabilidade, que eu falo sempre, a responsabilidade não é sua com o negócio só, mas é de 30 famílias ali, que 30 vezes 5, nós temos 150 bocas que eu alimento aqui dentro indiretamente. E agora? Como é que eu faço? Medo daquele negócio de vírus, vai matar os outros, não vai, meu negócio, o que vai acontecer? Uma instabilidade completamente fora do comum, só Deus mesmo naquele momento. E aí, como é que foi para Mr. Pina encarar esse cenário de pandemia? Olha, foi muito desafiador. Primeiro porque nós tínhamos também restaurante self-service na época, né? E qual restaurante? a gente tinha um restaurante no Bretas, chamava Boca Boa. Sim. E a gente foi no dia 18 de março de 2020, né? Eu lembro até o dia, que é o dia do aniversário da minha mãe, que nós recebemos a notícia do lockdown. Porque não tinha até então lockdown, vamos fechar tudo. E aí o que aconteceu? Fechou tudo, a gente sem saber, é uma semana, daqui a 5 dias volta tudo normal, tal. A gente teve essa impressão. Todos nós. Todos nós. E a gente hoje em dia talvez a gente pode fazer um planejamento com mais assim, prestar mais atenção nos riscos, né? Mas ninguém esperava aquilo, ninguém esperava, né? daquela forma. E aí qual foi o problema? Não só o tempo da pandemia que prejudicou a gente, mas graças a Deus nós não demitimos nenhum funcionário. Isso é um dado importante. Não. Isso é um dado importante porque eu sei, eu acho que foi a única empresa de Juiz de Fora, falando em CNPJ, que não teve que desligar colaborador algum. Isso daí é uma nós só desligamos aqueles que quiseram, né? Se desligar porque foram empreender por conta própria, quiseram buscar outros caminhos. Mas de demissão, vou demitir, não demitiu ninguém. Não demitimos ninguém. Isso daí é maravilhoso. Na pandemia não. E como que foi Aí isso? a volta da pandemia que foi complicado, né? Porque a volta, ela veio, aquele retorno gradual e lento, que foi um corte realmente que machucou muito. Por Quando quê? você está fechado na pandemia, você não tem gastos adversos ali. E aí você... Quando você abre e vai devagar, começa a ter gasto, não tem clientela, e aí como é que esse fica? Esse que foi o acho que não só para mim, mas como a maioria do setor, dos empresários do setor de alimentação, foi a volta. Não foi necessariamente o lockdown. O número de lojas seu do período pré-pandemia para agora pós-pandemia continua igual? Não, a gente conseguiu crescer, graças a Deus. Conseguiu crescer? Sim. Que bom. Depois a gente abriu mais loja. Que bacana. Só que na pandemia a gente manteve as lojas, não mandamos ninguém embora. Fizemos, né, acordos com, né, shopping, funcionário, aquela coisa, mas não demitimos ninguém. Na volta, aí foi um pouco mais complicado. Quando foi voltando gradativo, o restaurante nosso de self-service teve mais problema. Por quê? O self-service foi o que teve mais dificuldade de voltar, exposto. Porque a comida ficava exposta, aí o cliente não poderia mais se servir, a gente teve que tampar o self-service, aí a gente que tinha que servir o cliente, ou seja, toda a experiência que o self-service oferece, ela foi cancelada, e aí não se manteve. A estrutura do avesso. Não se manteve. Acabou, separação, e nas cafeterias, aquela questão da separação de mesas, diminuir o número de pessoas, isso tudo impacta no seu faturamento. Só que as contas começam a vir igual. Então assim, eu abri, eu tenho que pagar funcionário o mesmo valor que eu pagava antes, o aluguel, os produtos, óbvio, né? Os produtos eu estou comprando menos, então eu estou vendendo menos. Isso eu acho que é o grande, na época, pouco se consegue fazer como vereador, mas na época... Eu conversei com a Margarida, nós entramos com um documento, foi acatado, que a gente dava 90 dias, 3 meses, para a conta da Cesama. Você não teria o corte de água ali, você começaria a pagar essa primeira conta que você devia há 90 dias atrás, agora
sem juros, sem multa, a segunda daqui 30, a terceira daqui 60. Então isso deu uma ajudada também forte, aí, principalmente nos pequenos segmentos, claro, né, que a gente tem espalhados pela cidade. Muitos sofreram pra caramba, muitos fecharam, né, muitos tiveram que desligar mesmo do mercado, alguns tentaram voltar e não conseguiram. É uma bênção de Deus você ter conseguido romper isso aí. Graças a Deus. E foi muito um dado até interessante, né, até para quem quer empreender no setor de cafeterias. O primeiro segmento que mais voltou de forma acelerada foi o de cafeterias. Por quê? Porque depois que começou a liberar das pessoas se encontrarem, elas queriam confraternizar entre elas. Porque casas de show, casas noturnas, self-service ainda estava proibido. Sim. Bares à noite estavam proibidos. Quais os lugares que as pessoas poderiam ir para comer e ainda bater um papo? Eram as cafeterias. Então a gente teve até na cidade um boom de cafeterias abrindo fora pós-pandemia, que está refletindo até hoje, né? O número de cafeterias antes. O mercado aqueceu muito. Aqueceu demais o mercado. Por isso que a gente acabou abrindo outro. Eu fico muito feliz, porque quanto maior a concorrência, mais a gente tem que se atualizar. Sim. Né? E mais o cliente, o consumidor, ele ganha com isso, porque tem mais oferta a de qualidade, bons, né? Obviamente. Com certeza. Quantas lojas hoje, Mr. Pina? Aqui em Juiz de Fora a gente está com 4 e agora, né, pós-pandemia, Sim. a gente está com um processo de expansão para outras cidades. Que legal. Aqui em Juiz de Fora, fala os endereços aí pro pessoal. A gente tem no Independência Shopping, no Jardim Norte, na Avenida Rio Branco, próximo ao Parque Alfield, e aqui na Braz Bernardino. Essa daqui da Avenida Rio Branco e a do Shopping Independência, eu sou Já é cliente, quase não, fã de carteirinha. Eu vou pedindo até um desconto, que eu só não peço, porque é bom mesmo, a gente paga do mesmo jeito, não tem como. Cara, você tocou no assunto antes aí, eu não posso deixar de entrar nele, obviamente, porque é aquilo, o impacto vem primeiro em cima de quem gera emprego, gera renda, que é a política, não tem jeito, né? E a política do nosso país reflete no município, a política do nosso estado reflete no nosso município, e a política municipal é aqui mesmo que a gente ou colhe os frutos positivos ou os frutos negativos. Sim. Como empresário, nós tivemos a questão aí da pandemia, que o mesmo que vocês passaram hoje, a prefeita Margarida passou também, precisamos falar isso, o que o Antônio Almas e a Margarida Salomão pegaram, ninguém pegou como prefeito de Juiz de Fora, porque foi um período pandêmico, nem meu pai, nem Tarcísio, nem Custódio, ninguém pegou. Opa, que é isso? E agora? Lascou. Mas eu quero que você fale para mim, hoje, política municipal nossa, como que atua próximo, você sente como empresário, e o que você acha agora dessa mudança de chave, essa mudança de gestão, né, uma mudança completa de ideologia política da presidência da República, com a saída do Bolsonaro e a entrada do Lula mais uma vez? Olha, eu sempre gostei de conversar com meus clientes e assim, Rodrigo Pina, não tenho ideologia política nenhuma. A minha ideologia são meus clientes. Eu atendo clientes de esquerda, de direita, de centro. E é o que é certo. Hoje parece que é errado. Hoje parece que é errado. Hoje em dia parece que a gente é obrigado a se posicionar politicamente, né? Tipo, você é a favor de quem? É o radicalismo. Radicalismo cego. Eu sou muito tranquilo. Eu acho que, assim, se você tem uma política que está sendo boa para a cidade, independente se é de direita, se é de esquerda, eu não sou político, né? Se eu fosse político, assim, né? Mas faz política. Mas faz todos os dias, todos né? Os dias. Política, eu ainda vindo para cá, eu comentei com o Sandro. Falei, Sandro, isso daqui que você está vendo, isso que você me contou agora, que é um contato próximo com a pessoa importante para o ciclo dele até de trabalho, isso é fazer política. Política não é você ter um mandato. Não. Você tem um mandato, você tem uma chancela para fazer política em determinada área. Mas política é isso aí, todo dia você faz, eu faço todo mundo. Mas eu gosto até de falar, de conversar sobre isso, porque eu tenho amigos de todos os espectros políticos, né? Desde ideologias completamente diversas, pessoas que talvez não seriam amigas uma das outras, mas são meus amigos, porque eu respeito as diferenças, né? Da mesma forma que eu gosto que me respeite. Claro. Então, eu não tenho nenhuma afiliação partidária, não tenho nada. Eu gosto do que está sendo bom para a cidade, para a comunidade, para a região, independente de qual partido que seja, independente de qual político seja. Eu tenho outros amigos vereadores também. Então, assim, eu gosto da gestão atual. Isso que eu quero. Como que você enxerga hoje a gestão da prefeita Margarida? A gestão da Margarida, eu vejo que a cidade está mais bonita. Eu vejo que, lógico, por questões financeiras, né, anteriores, eu vejo que a cidade está bem cuidada.
Eu converso com amigos meus empresários e a gente tem, às vezes as pessoas acham que só porque você é empresário você é de direita, né? Ou você, tem nada a ver. E não tem nada a ver, ou você também é só de esquerda, não tem nada a ver, eu não tenho... É o estereótipo que criaram nos últimos anos, né? Mas não tem, eu vejo que a cidade está bonita, está bem cuidada. O astral da cidade se sente ele um pouco melhor dos últimos anos também? Com certeza, eu sempre sou entusiasta de Juiz de Fora, né? Eu legal. sempre torço pela cidade, quero levar o nome da cidade para outros lugares, sabe? Tanto que a gente agora está nesse processo de expansão e a gente tem uma empresa que presta consultoria para a gente que não é daqui. E aí eu sempre nas nossas reuniões eu falo, cara, eu preciso levar algum produto, o nome da cidade para fora, né? Mostrar que é de Juiz de Fora. O orgulho de Juiz de Fora. Sim, porque muitas pessoas daqui acham que a gente não é daqui. Por conta da identidade visual, né, a proposta que eu ofereço, as pessoas acham que é franquia de franquia, fora. né? E aí eu quero fazer o contrário, eu quero levar Juiz de Fora para outros locais, entendeu? Agora, você tocou num assunto aí que eu vou ter que te perguntar, não tem jeito. A questão da franquia. Como é que tem essa vontade, tem essa necessidade hoje? Você fala assim, poxa, a marca chegou num ponto que... eu só quero coloquei, franquear. a gente já estava em processo avançado, mas a gente colocou em stand-by por causa da pandemia. Mas já existia então esse caminho? Já existia, a gente Que tem legal. uma lista, já tem uma proposta, negociações já avançadas, né? O processo de você franqueabilizar o seu negócio ele é longo, então você tem que fazer todo um processo de reestruturação empresarial para tornar o seu negócio replicável. E esse processo de adequação dentro das nossas lojas já estava sendo feito. Só que a gente teve que parar tudo, né, por conta da pandemia e voltar o foco em salvar o negócio, não expandir, né? E aí passou a pandemia, a gente teve que fazer várias adaptações, abrimos outras lojas para poder ver como isso ia funcionar, replicando. E agora, até final do ano, acredito que a gente deve estar com mais algumas lojas, se Deus quiser, em outros lugares. Que legal. Então, quer dizer, é um processo lento, burocrático, obviamente, mas que existe hoje. E a Mr. Pina nada mais é do que a cara de Juiz de Fora sendo levada para outros municípios, né? Exatamente. E às vezes tem empresários locais daqui que querem levar o Mr. Pina para outras cidades. A gente atende muitos clientes de fora, de outras cidades, que se interessam pela marca. Que legal. Então, assim, eu acho que, se Deus quiser, o Mr. Pina vai estar aí espalhado por outras cidades em breve, com certeza. Justamente pela estrutura, né? Pelo ambiente, por tudo aquilo que a gente falou, da experiência. Da experiência a que a gente pessoa olha, oferece. é interessante isso. Interessante mesmo. Me fala um negócio, em termos do cardápio, que a gente falou aqui. Tem um amigo meu que é fã do negócio, eu não sei falar o nome não. Pô. É um que é com whisky. Estão rindo lá, ó. Estão rindo lá na ilha de edição, ó. Como é que chama? Irish Coffee. Aí, ó. Como é que é? Irish Coffee. Irish Coffee, tá vendo? Não é as coffee, tá? E como é que é feito isso aí? Porque o pessoal lá, todo mundo circula ali na Mr. Pina. E de vez em quando chega um que é mais barriga d'água, fala, ó, tomei um negócio lá que tem uísque. Pô. A gente vai voltar, a gente trabalhava muito com vinhos, né? E aí, quando a gente mudou depois da pandemia, eu tirei os vinhos da nossa operação. Trabalhava com vinho? Sim, a gente vendia, minha mãe vendia muito vinho na época do Mr. Pina Tabacaria. Ah, porque casava, né? Casava muito, então a gente vendia muito bebidas alcoólicas. Aí eu parei. E agora a gente vai estar voltando. A gente vai estar fazendo uma reformulação, vou voltar com a carta de vinhos bacana. Cabe perfeitamente, né? Cabe. No que a loja vende, né? Como imagem. Eu só não trabalhei com vinho até então, porque o vinho demanda aperitivos, alimentos que combinam e harmonizam com vinho, né? E dentro das nossas estruturas, eu sou um pouco impossibilitado de oferecer todos os serviços. Por exemplo, eu não faço fritura, então eu não tenho área de cocção dentro das lojas. Por quê? Sim. Porque isso dificulta quando eu vou até no processo de expansão. Se você tem uma operação que demanda exaustão, fogão, gás, tudo cara que é investidor, ele fala, pô, eu vou ter só na praça de alimentação que tem essas coisas. Isso dificulta na hora da pessoa investir e querer abrir um Mr. Pina. Então eu quis reduzir o meu cardápio para deixar ele fácil e de melhor produção. Então eu não preciso de exaustão, não tem cocção, mas aí eu não posso oferecer uma fritura, uma coisa, um salgadinho frito, uma batata. Até por questão estratégica de venda, eu acho que é importante isso, porque vou dar um exemplo do Shopping Independência. Às vezes você não quer estar na muvuca da praça de alimentação, poxa, vou comer um salgado, vou tomar um café, alguma coisa. O Mr. Pina está no outro extremo do shopping, né? No outro andar e no outro extremo do shopping. A gente sempre tenta ficar longe da praça, porque a gente quer o cliente que quer uma experiência fora a praça de alimentação. Que já como estratégia mesmo do negócio. Sim, como estratégia. As cafeterias dentro de praça de alimentação geralmente não funcionam muito bem. E quais são os desafios? Agora, por curiosidade, Mr. Pina do Independência Shopping, Mr. Pina que está aqui no centro da cidade.
Mr. Pina do Shopping Jardim Norte. Quais são as dificuldades? Porque acredito eu que não deva ser um modelo de negócio engessado para todas elas. Acredito eu que muda, né? Não, tem que mudar. Uma das vantagens de você de ser um franqueado Mr. Pina, e eu sempre deixei isso claro, que é uma das coisas que eu aprendi lá fora também, é você dar possibilidades do empreendedor local, daquela região, implantar dentro do seu negócio e oferecer um serviço com as peculiaridades do local. Isso é legal. Então, você imagina, eu quero abrir um Mr. Pina na minha cidade. Vamos supor, Virginia, eu quero abrir lá no meu bairro. Poxa, sua mãe às vezes tem uma receita de bolo maravilhosa que o bairro inteiro adora. Você não vai poder colocar o bolo para vender lá no Mr. Pina? Oh, claro bacana, que pode. você abrir entendeu? essa... Sim, lógico que a gente é aberto a isso. Isso é uma das coisas que eu quis abrir. E isso eu vejo que funciona bem com cada loja. Sim. Tem loja que vende mais salgado, tem loja que vende mais sanduíche. Você vai trabalhando dentro desses dados, dentro desse número. Eu vou trabalhando dentro desses dados, entendeu? Interessante. Então, e até de uma loja para o outro, né, o Jardim Norte para o Independência Shopping, tem diferença também de produtos, que às vezes saem mais numa loja e saem menos na outra. Tem, até pela cultura de um público com o outro, né? E aí você imagina, porque eu sou dono de todas, então eu consigo decidir sobre elas. Mas imagina ser um franqueado, e aí ele é engessado e não pode... Isso eu vejo pesquisando sobre franquias de cafeterias, né? O franqueado liga para a dona, para a marca, fala, poxa, esse salgado não está vendendo na minha loja, não posso botar outro. Aí a franquia vira e fala, não pode porque a gente quer que se venda esse. Não pode ser assim, tem que dar uma liberdade maior, entendeu? Essa liberdade é importante, até mesmo para você conseguir vender, né? Exatamente, para poder eu manter o franqueado ganhando dinheiro. Isso é interessante. Né? E hoje, como é que você está lá em relação a quem que está te dando amparo, quem que te ajuda, está seguindo contigo? Sua mãe ainda atua fortemente dentro da empresa? Sim, tanto meu pai aposentou, né? Mas meu pai e minha mãe são peças fundamentais. Eu gosto sempre de falar que ninguém cresce sozinho. É impossível a gente crescer sozinho. Eu uso um discurso sempre que sozinho nem corno o infeliz consegue ser. Nem para corno ele consegue ficar sozinho. Nem para corno. Porque precisa de alguém para ser corno. Eu não sei não, mas corno deve ser ruim para desgramar. Deus que me livre. É difícil ser corno. Aí eu não sei, graças a Deus eu não sei. Infelizmente eu sei. Diz que todo mundo já foi uma vez na vida. Eu falei, pra mim, se fui, tá no passado, esquecido, bem longe. Eu não aconselho a ninguém, não, mas se for ser corno, é uma parte importante pro aprendizado e pro amadurecimento emocional. Viu, Gustavo? Tá aí, ó, um aprendizado pra vocês. Mas me fala mais aí do seu pai e da sua mãe hoje, a atuação deles com você. Minha mãe, cara, minha mãe é aquela que vai lá na loja e dá o toque dela, decide ali, quer mudar uma coisa na vitrine de lugar... E ela chega e fala, né, ela dá as decisões. É o toque da mulher ali mesmo, não tem jeito, importantíssimo, né? Minha mãe, ela é a pessoa assim, por exemplo, a gente abriu o restaurante agora, há pouco tempo, e aí minha mãe, ela fica no caixa. Ela gosta de ficar no caixa, atendendo, sorrindo para cada cliente. E isso é um papel fundamental, que às vezes o empresário esquece disso. O processo de humanização do seu negócio, ele é extremamente importante. Não adianta você botar Eu sou totalmente contra você botar robô para você escolher, digitar. Você tira a humanidade do negócio. Você tira a humanidade do negócio, né? E assim, concordo. qual que é a função social do nosso negócio? É promover a integração entre as pessoas. E minha mãe, ela adora fazer isso, ela gosta de estar atrás do balcão, conversar com cada cliente. E pra gente é ótimo, porque você ter o dono do negócio te atendendo ali Para todo mundo é bom. É bom para a empresa, porque o retorno, obviamente, é positivo demais da conta, porque o carinho que tem. E excelente para quem está sendo atendido, porque ela como dona ali também está atendendo da melhor maneira possível, né? Com certeza. Mas ela, assim, ela não é obrigada, né? Ela vai a hora que ela quer. É por amor, né? A hora que ela quer. É amor à camisa. Né? O velho Pina é pai dela ou do seu pai? É do meu pai. É do seu pai? Do meu pai, meu avô. Meu avô já não trabalha mais. Ele tá com 99, tá agora só curtir a vida, super lúcido, vai viajar agora. Ele vai nas lojas, meus familiares também têm outros negócios, né? E aí ele vai nas lojas dos meus tios, vai na loja dos meus primos, visita todo mundo. Família lá é tudo empreendedora. Todo mundo. A veia veio mesmo. Todo mundo. Que beleza. Todo mundo comerciante. Pô, que bacana. Bom, estamos aqui num papo bacana pra caramba com o Rodrigo Pina. Estou aprendendo de negócio demais da conta. Na verdade, eu vou sair daqui, vou passar na Mr. Pina para tomar um café. Vamos lá, Gabi? Vamos. Vamos passar para tomar um café, porque todo papo tá bom, tá gostoso, né? A gente vai seguindo a reta aqui, final já do programa, mas eu não poderia deixar de colocar para você a admiração, o respeito que nós temos
pela marca, pela família. Obrigado. E o agradecimento que eu faço hoje, não em meu nome, porque eu tô na política desde que eu nasci, porque eu vejo meu pai nesse setor que é difícil, é complicado, mas o que não é nessa vida, né? Tem que ter muita fé em Deus. Mas falo aqui em nome da minha cidade, a qual eu represento como um dos 19 que estão lá dentro da Casa Legislativa. O nosso muito obrigado. Conseguimos te conceder uma honraria, que na realidade a gente não dá mérito a ninguém, a gente não dá moção de aplauso para ninguém, a gente na verdade só reconhece o que você faz por Juiz de Fora e sua empresa faz. Fica o nosso agradecimento e eu vou deixar o microfone aberto para você, para que você possa falar Juiz de Fora. Esquece o Benjamin, fala para Juiz de Fora, porque Juiz de Fora ela está de braços abertos para Mr. Pina e eu desejo muito sucesso para vocês. Obrigado, Benjamin. Eu quero agradecer não só a pessoa do Benjaninho, filho do Alberto Bejani, que foi prefeito da nossa cidade, uma pessoa querida não só pela minha família, como por todo mundo na nossa cidade. Agradecer a você como vereador também, porque você faz um trabalho de reconhecer o nosso trabalho, que é difícil. Obrigado. A gente sabe que, às vezes, muitos amigos, políticos, candidatos, eles aparecem na época de eleição, voltam, vão embora, a gente não vê muito trabalho. Você não, você vê que é uma pessoa atuante, eu gosto de ver isso. Obrigado. Eu como empresário, como gerador de emprego, eu valorizo isso independente da ideologia política, sabe? Eu acho que não é essa a questão, é a questão que a pessoa está fazendo pela nossa cidade. É isso mesmo. Então eu quero agradecer a você, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre o meu negócio, poder falar um pouquinho sobre a vida de um empresário, de um comerciante local da nossa cidade, que luta todo dia, com os problemas que a gente enfrenta. E te agradecer mesmo pela oportunidade, parabenizar pelo trabalho que você anda fazendo para a nossa cidade, para a comunidade, seja através desse canal, seja pelas ações que você faz perante a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores. Fico muito feliz pelo convite, obrigado mesmo. Estão todos convidados a tomar um café comigo, a hora que quiser, só mandar me chamar. Às vezes eu não estou atrás do balcão. Mas lá é bom mesmo. Às vezes eu não estou atrás do balcão, mas eu estou lá dentro, no escritório. Eu falo, eu quero tomar um café com o Pina. Aí já vou eu lá, sento com todo mundo, bato um café, recebo todo mundo de braços abertos, independente, de que e recebe mesmo, não é demagogia não, porque eu já presenciei algumas vezes. Recebo todo mundo. Quem quiser abrir seu próprio negócio, quem quiser investir no setor de cafeteria, quem quiser abrir qualquer coisa na nossa cidade, querer investir, tem sempre o meu apoio, conte comigo, ajudo no que for preciso, não cobro nada, nunca cobrei nada para ajudar ninguém a abrir o próprio negócio, sabe? Porque eu acho que a gente tem que fomentar mais a veia empreendedora das pessoas, né? Sim. E sem empresa, o mundo não sobrevive. A gente precisa das empresas, assim como a gente precisa da política, precisa da economia, mas a gente precisa de empresas. E o nosso setor é o que mais gera emprego. Então a gente precisa. Então às vezes, poxa, você está com vontade de abrir seu próprio negócio, quer investir na cidade, seja uma lojinha no seu bairro, seja uma mega loja no centro, cara, arrisque. Quem não pensa grande não cresce. Então, assim, arrisque, não tenha medo. Juiz de Fora é uma cidade que recebe bem o comércio. É fácil você investir na cidade. Então, assim, podem contar comigo, que eu estou aí para ajudar quem quiser. Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente fica feliz porque a gente escuta tanta gente falar tanta bobagem de Juiz de Fora às vezes. Sim. Nossa, tem uma cabeça de burro enterrada. O Diogo Souza Gomes esteve aí com a gente, ele usou esse mesmo termo. Pô, as pessoas às vezes falam isso. Não sabem o tanto que tem de Juiz Forano e Juiz Forana, cara. Investindo dinheiro aqui, injetando recurso, melhorando a dignidade da vida das pessoas mais carentes, promovendo emprego, promovendo renda. Isso é importante, é isso que a gente quer para Juiz de Fora. E quando você coloca aí até elogios à minha pessoa, eu fico muito feliz porque não tem palavra para agradecer, porque esse povo já votou em mim. Sim. As pessoas às vezes acham que a gente entra lá dentro, muitas das vezes que eu vou em bairro, primeira coisa que eu falo, não estou vindo pedir voto para ninguém. Eu estou vindo aqui prestar conta do meu mandato e tentar ajudar vocês em algumas demandas que vocês têm. Porque eu já fui votado. Ano que vem tem eleição, se Deus me permitir, achar que eu devo continuar, eu vou continuar. Aí eu saio para pedir voto. Sim. Mas eu acho que o mais importante são os 4 anos de trabalho. E isso eu tenho tentado fazer da melhor maneira. Eu erro pra caramba. Erro muito. Todos nós erramos. Todos nós. Mas graças a Deus, Deus tem me dado os acertos aí, através dos erros, porque a gente aprende muito. E tem conseguido fazer a diferença um pouquinho dentro desse mar de tubarão que a gente tem, que é na política mineira. Que o nosso estado tem as suas particularidades, como todo lugar tem. Com certeza. Rodrigo, muito obrigado, que Deus te abençoe, tá, querido? Obrigado, viu, Benjamin? Galera, muito obrigado. Um dos melhores programas. Lamento muito meu pai, Alberto Bejano, não está aqui hoje. Vou te levar lá na Mr. Pina para tomar um café com o Rodrigo e toda a família.
Um abraço a todos. Domingão, 11h40, tem quartas de final da Taça Brasileirinho Social e Tunalto. Vamos estar lá. Eu vou estar lá segurando o Gustavo e não vou deixar ele fumar. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima.